Bem, agora a gente vai ver sobre os meses do ano e as estações do ano em espanhol. É um assunto bem facilzinho, só para saber mesmo como é cada um no espanhol. Ainda como a gente sabe, os meses do ano correspondem a 12 meses no total, né? Que é de fevereiro a dezembro. Então, de janeiro a dezembro, a gente vai saber como se pronuncia cada um. Janeiro a gente vai conhecer como enero, fevereiro como febrero, março como março, abril como abril, é a mesma coisa, só muda a pronúncia, porque no nosso idioma, o L, ele vai ter som de U, então vai ser um som mais fechado. Já no espanhol, não. As vogais, né, de A, E, I, O, U, elas não são fechadas, né? O A, principalmente, o E, A e E, são duas vogais totalmente abertas. Então, toda palavrinha que for começar ou que tiver na sua ortografia, a sua pronúncia vai ser aberta. Por isso que o L, quando se termina em L no espanhol, sempre vai ser aberto. As vogais e as consoantes. Maio, maio, junho, junho, lembrando que o J sempre vai ter som de R, né? Julho, julho, agosto, agosto, setembro, septembre, outubro, octubre, novembro, noviembre e por fim, dezembro é diciembre. As estações do ano a gente conhece como 4, né? Que é verão, outono, inverno e primavera. Então, verão é verano, ou seja, todas as palavras que começam com V vai ter som de B de bola. Verano, outono, invierno e primavera. Aí a gente tem uns exemplos de utilizar os meses do ano e com as estações do ano numa mesma frase, né? Então, otoño empieza en los meses de septiembre hasta diciembre em hemisfério norte. Ou seja, outono, né? O outono começa nos meses de setembro até dezembro no hemisfério norte, tá? Esse hasta equivale à preposição até do português. Um outro exemplo. El verano em Brasil é lluvioso. Então, a gente sabe que o verão no Brasil é chuvoso. Ou seja, enquanto é verão, né? Aqui é chuvoso. E quando é inverno, já é verão, tempo do BR que estamos agora. Então, é totalmente ao contrário, né? Todo irregular. E agora, a gente vai começar a ver, porque é um conteúdo um pouco mais denso, porque os outros dois são bem facilzinhos, né? Bem fáceis. Não tem problema, não tem o que errar. É só saber como se escreve, como se pronuncia os meses e as estações do ano. Vocabulário, beleza. Mas agora as horas é mais complicado. Então, essa foto que vocês estão vendo tá lá no livro de vocês, tá? Só que eu não estou recordando qual é a página. Deixa eu ver aqui. Achei. Tá lá na página 120, tem essa imagem do relógio, né? E lá embaixo também tem alguns exemplos, né? Então vamos aqui acompanhar. Sabemos que o relógio, dentro dele, é de 1 até 12, né? Equivale a 12 horas, a 1 hora, por exemplo. As horas uma vai até 12. Por que vai até 12? Porque sabemos que um dia equivale a 24 horas. Então, a metade de 24 horas vai ser 12 horas. Por isso que no relógio, eles não iam colocar 24 horas, né? De 1 até 24, não, né? Seria impossível, não tinha como. Então, criar esse relógio e colocar a metade. Por quê? Porque toda vez esse relógio vai fazer seu giro, né? Conhecido como 360 graus. É um círculo. Então, a cada hora, ele vai girar, né? É a mesma coisa do planeta, por exemplo. O planeta não demora 365 dias, né, para formar um ano e dar um giro ao redor do Sol. O relógio é como se fosse isso, tá? As horas é como se fosse o planeta Terra, né? E o círculo é como se fosse o Sol.
tá? Então, a gente precisa, para formar uma hora, que equivale a 60 minutos, precisa ter essa volta toda, tá? Então, como vocês percebem, é um pouquinho diferente. A gente sabe que no relógio a gente vai aumentando, né? Por exemplo, agora, hipoteticamente, é 12 horas. Pronto. Então, eu sei que o ponteiro menor tem que estar no 12 e o ponteiro maior em ponto, né? No ponto, ou seja, seria os dois em 12, né? Que equivale a 12 horas. Isso no relógio analógico. A gente está tão acostumado com o relógio digital que a gente, quando vai utilizar um relógio analógico, a gente tem dificuldade, né? Antigamente não existia relógio digital. Porque na hora de olhar, a gente já te dá o horário, já é 12h45. Então a gente não pensa, a gente não raciocina. Porque só a gente olha e já sabe a hora. No analógico, não. A gente vai raciocinar, a gente vai ter que compreender aonde é que está o ponteiro menor e onde que está o ponteiro maior. Eu sei que no analógico, o ponteiro menor equivale a horas e o ponteiro maior equivale a minutos. Não sei se vocês já perceberam, se já viram um relógio analógico, principalmente aqueles relógios de parede, né? E de braço também, que ainda tem. É que entre os números que estão dentro, tem uns risquinhos. Esses risquinhos, que são pequenos traços, são os minutos. Então, de 1 a 2 tem 5 traço, de 2 a 5 tem 5 traços. Então, é de 5 em 5 minutos até chegar a 60 minutos, que equivale a uma hora, tá? Então, no espanhol, a gente vai conhecer como são esses números que estão por dentro, que são as horas, tá? E esses risquinhos, que são os minutinhos. Então, para isso, vocês precisam já ter uma noção de como se escreve, de como se pronuncia os números por extenso. Eu acredito que vocês já tenham esse conhecimento, né? Com a outra professora, você já deve ter visto com ela como são os números por extenso. Não nesse ano, provavelmente, né? E em anos anteriores, por exemplo. Então, para isso, vamos ter que revisar os números por extenso. Por isso que eu falei, é um assunto um pouquinho complicado. Então, aí na metade desse relógio que vocês estão vendo aí, ó, 5, 10, quarto, 20, 25, 30, que é média, isso aí equivale aos minutos, tá? De 5 em 5. Por quê? Porque se a gente for falar de todos os minutinhos, vai levar muito tempo. Então, depois do 12 tem um risquinho. Esse risquinho equivale a 1. Então, eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 7, 8, 9, 10. Se eu falar de cada pontinho dos minutos até chegar em 60 minutos, vai levar muito tempo. Então, tem que dar de 5 em 5 minutos aqui. A gente colocou de 5 em 5 minutos, tá? Por exemplo, 5, aí depois 10, outra coisa. O 15, né? 15 minutos. No espanhol, a gente não fala 15, tá? É quarto. Então, o quarto vai equivaler a 15 minutos. Por exemplo, se tiver um horário assim, 11h15, então o ponteiro menor vai estar no 11 e o ponteiro maior vai estar no 3, porque nos minutinhos a seta fica no 3, né? Se eu for contar de 1 até 15 nos pontinhos menores, vai chegar no 3, 15. Então, para eu colocar por extenso, eu sempre vou ter que colocar assim, são 11h15, né? São las 11 em quarto, e não vou dizer 15, tá? Aí depois, ó, 20, 25, 30. A gente tem o costume de falar meia hora, e realmente é meia hora. Aí no espanhol a gente fala em média, né? Depois da metade desse relógio, a metade do horário é 30 minutos, né? Se uma hora equivale a 60 minutos, então a metade de 60 minutos é 30 minutos, meia hora. Então a outra metade do relógio, em vez de aumentar, porque no nosso caso seria aumentar, depois do 30 vinha 35, 40, 45, 50, 55, para chegar uma hora, né? 60 minutos. No espanhol, não. Em vez de eu botar 35, né? Eu vou diminuir, eu vou utilizar menos. Por isso que tem, ó, na metade do relógio, menos. Então, eu vou falar menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, tá? Se eu for falar de cada pontinho, depois do 30, antecessor a 30, não seria o 29, né?
Então, seria menos 29, menos 28, menos 26, menos 25, menos 24, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20. E assim até chegar em menos 1, que é perto do 12. Então, se na metade do relógio é positivo, a outra metade é negativo, eu vou diminuindo em ordem decrescente, tá? Por exemplo, eu quero 11h45. Então, o pontinho menor seria no 11. E eu tenho uma ideia que 45 é no 9, né? Quando a gente for contar os minutinhos, vai dar lá perto do 9. Então, se é 11h45, no espanhol vai passar a ser como? Son las 11 menos quarto, tá? Então, a gente tem que botar essa ideia. É complicado? É, mas aí se a gente for praticar, porque nas próximas aulas a gente vai praticar isso, vai sair perfeito, tá? Não vai ficar com muita dificuldade não, tá bom? Então, tem que analisar muito bem. E no espanhol, uma coisa. Quando um gringo pergunta um espanhol, alguém que fala espanhol, né? Vai perguntar, ele sempre pergunta, que hora é esse? Pra você responder, nosso costume é dizer, é meio-dia, né? Mas se você for lá, estiver lá nas terras gringas, você não vai dizer, estou sem ponto. Não. É o nosso costume, é a nossa cultura. Então, cada país tem seu jeito de falar, tem seu modo de falar, tem o jeito de falar qualquer coisa, até no horário. Então, para um gringo, eu não vou falar desse jeito, 12 horas em ponto. Ele não vai entender. Então, tem que dizer, son las. Toda vez que a gente for colocar por extenso um horário, sempre tem que começar com son las, tá? Son las 11 menos quarto, son las 12 em ponto. É dessa maneira que a gente tem que responder para alguém, tá? Isso na língua espanhola, certo? Aí na página 120, eu espero que vocês estejam com o livro, vocês vão ver. Exemplo, tem 4 horários, tem 3h10, 11h25, 2h40, 10h55. Por exemplo, eu não falei que a metade do relógio não é menos, vai decrescendo? Então, eu não vou dizer que é 2h40, são as 3 menos 20, ou seja, é próximo, né? Próximo de 2 horas. É um pouquinho complicado e a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Vou finalizar por aqui e qualquer dúvida, revejam a aula, certo?